como se na tela, porque na tela dele tá aparecendo os 3 primeiros Entendi. pais da Tá. maturidade. Não, mas Só não que é na minha assim. tela tá eu, ele e Não, Jasmine. do cansado dela mesmo. Aham. Dá logo pra turma toda, pra não ter desigualdade. Não, vou não. A turma toda não dá, não. Aí eu vou pedir a medalha para a diretora. Ó, aí nós temos aqui, certo? Eu falei sobre a redação, que tá lá, vocês vão ter que fazer. Tira o print, faz a redação em caneta azul, tinta azul ou preta, e tira uma foto e printa e coloca lá no Google Sala de Aula, certo? A discriminação e preconceito. Vamos lá. Há no trecho da narrativa Metonímio ou a vingança do enganado, em que o delegado, ao se referir à atitude do marido enganado, ele comenta: em geral, vocês matam as mulheres que são mais fracas, certo? Reflita sobre o tipo de atitude, crença ou valor que essa personagem deixa transparecer em seu comentário. Que nome você daria a essa atitude do homem em relação à mulher? Ele é machista ou não é machista? Hein? Ele é machista ou não é machista? Quando ele diz que a mulher que morre primeiro. Sim, pra mim ele foi machista. Ele é machista, né? Ele é conservador, machista, certo? Então, nós temos aí uma fala bem polêmica, que é justamente quando ele diz que a mulher é o sexo mais frágil, né? E não é, certo? Aí nós temos aí sobre essa questão. Que nome você daria a essa atitude? A gente já falou, né? Você e seus colegas podem escolher um tema, tal, selecionar o tema, pesquisa. A gente já fez isso aqui, corrigido. A gente corrigiu oralmente, tá certo? Aí, a gente já corrigiu oralmente. Aí, deixa eu só fechar aqui a aula da outra sala e tirar. Tá ok. Gil, falta um minuto para terminar, aí eu vou encerrar e vou mandar o segundo link, viu? Isso, tá bom? Até um minutinho, viu? Professor, Oi. peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Davi avisou que não vai entrar porque a internet dele tá fraca. Professor, vamos fazer um debate outro dia aqui na turma. Vamos fazer, sim. Vou Professor, pegar. Oi. Gabriel já falou pro senhor do hobby dele de brincar de advogado? Certo. Eu vou na próxima aula de redação, que eu acho que é sexta, quinta-feira, eu acho. Aí a gente vai fazer essa questão gente, eu não quero conversando lá no grupo do WhatsApp, não, viu? Só aqui corrigir, Gustavo, professor, que não é um hobby de brincar, porque eu gosto de brincar, mas nunca ninguém brinca direito nesse negócio, fica todo mundo gritando. É. Aí tem que... Eita. O menino tão danado entrando aqui. Tá vendo? Aí eu tenho que... Nossa, a Gil tá entrando também. Aí já vou passar. Pois é, minha gente, aqui é carrego. Aí a gente vai fazer a roda de debate nas próximas aulas, viu? Vai ser bom quando o senhor ganhar o terceiro notebook, né, professor? Não, eu vou comprar um computador mesmo. Vixe Maria. Eu vou comprar aquele all-in-one, sabe? Que não tem gabinete, não tem nada, nem estabilizado. Ah, sei como é, que é só a tela. A tela com o sistema atrás. Isso. Aí eu vou comprar aquele. Bom dia, Gil. Certo. Aí já tá aí a parte que parou, viu?
Certo, pode continuar aí. E aí você só vai falar, passa aí, Marconildo, que eu vou passando, que eu estou aqui em aula. Tá certo. Aí você me diz, volta, Marconildo, que eu volto. Pronto, então essa questão a gente vai fazer sobre o debate, eu vou ver um tema, certo? Você tem algum tema em vista, Gabriel? Sugere algum tema? Não sei, a gente podia usar um desses temas que tem bastante protesto recentemente, sei lá, Como é, ô João? A gente podia usar um desses... Ah, João Vitor. João. O que a gente podia melhorar nas nossas aulas? O que é que a gente pode melhorar nas nossas aulas? Certo? Aí você tem que sugerir, certo? Tem que sugerir, porque a gente aqui está fazendo de tudo para melhorar. Com certeza. É um trabalho danado, né? Vocês veem que estão no nível de escola grande, viu? De João Pessoa. Vocês foram observar aí, né? Toda escola que está fazendo assim, não. E essa semana pegaram e deram uma semana de recesso para os alunos, para prejudicar os alunos. Vocês vão ver aí, mesmo de escola aí, que está sem aula hoje. Umas 10, sei lá. Viu? Com certeza. Aí vamos lá, olha. Então a gente vai falar sobre essa questão. Então o primeiro tema sugerido é esse, certo? A gente pode debater sobre isso. Aí a gente... O tema que eu ia falar para sugerir, Tem. aí no caso, dependendo da duração do debate, dá para fazer até os dois, seria um desses temas assim que tá tendo uns protestos na atualidade, como a comunidade LGBT, racismo, essas coisas. Pronto, então vamos falar sobre racismo na próxima aula, tá certo? Vamos fazer o debate na próxima aula de redação, vamos fazer o debate. Aí eu vou trazer o tema, aí vamos fazer se você é contra, se você é a favor, se você acha que tem, se você acha que não tem, tá bom? Eu vou fazer a aula de racismo com vocês, a aula do debate, certo? Com certeza. Então, não perca a próxima aula. Olha, outras linguagens, pintura em casca de árvore. Lê aí para mim, Marcos, por favor. Onde? Aí, o ser humano, página Outra página. 112. Outras linguagens, pintura e casca de árvore. O ser humano sempre gostou de contar histórias e, para perpetuar suas narrativas, procurou registrá-las nos mais variados suportes, valendo-se de diferentes linguagens. Observe a imagem ao lado. Trata-se de uma pintura em casca de árvore, dividida também em 3 quadros, como o conto que você leu nesta unidade. Aí tem a questão aqui, Marconi. Posso ler também? Pode. Pelo fato da imagem estar dividida em 3 quadros, pode-se imaginar que o artista teve a intenção de contar uma história. Comente com os colegas os elementos da narrativa que você consegue identificar na imagem, seguindo os itens abaixo. Aí tem letra A, personagens, letra B, espaço, ações e o tempo. Aí vamos aqui, ó. No caso aí, quem são as personagens aí? Quais são as figuras que nós temos nessa casca de árvore? O que é que você consegue identificar? Tem esse principal que tá vestido aqui de branco no primeiro quadrado. Uma pessoa, né? Uma figura humana. Tem uma figura de quem mais? Bem O visível, espaço parece que ele tá saindo como se fosse de uma toca, de uma caverna. Isso, tá certo. As ações. A personagem também pode ser uma estrela, certo? O tempo parece ser a noite, porque tem as estrelas lá brilhando. Isso, muito bem. Aí nós temos... O espaço é numa casa, uma caverna, né? Numa caverna, viu? Ok. A pintura feita pelo artista australiano Kenneth Pad em John Balker.
para entender as religiões. Tradução de Cássio de Arantes Leite, São Paulo, Ática, 2000, página 182. Leia, Marcos aí o trecho a seguir, dessa página aí, desse trecho que acompanha a imagem no livro onde ela foi extraída. Número 2, né? Tá ok. Esta pintura mostra um mito da criação dos aborígenes australianos, feita por um artista conhecido como Winnipeg, da terra de Arnhem. Tá certo, obrigado. Ela mostra a lenda de uma mulher abaixo, à direita, que ainda não é deste mundo e vaga com a estrela número 2, procurando um lugar para morar. Mas a estrela número 2 não é suficientemente brilhante para achar um lugar. E assim, as duas juntas requisitam a ajuda da estrela da manhã, a estrela d'alva, que traz a luz do dia com ela. Juntas encontram a Terra, desenhada no alto. A estrela da manhã cria então o Sol e um homem, a quem dá uma lança para caçar. A mulher vem depois a existência, acha a Terra um bom lugar e une-se ao homem. Isso é uma religião, Marco? É tipo uma religião minimalista que acredita como se fosse uma na mitologia. terra, que acredita em Deus Terra, Mãe Terra, Deus Céu, coisa assim. É como se fosse uma mitologia como as outras, né, professor? Isso mesmo. Mas existe mesmo essa religião, ela é mais nos países nórdicos, viu? Naquelas partes ali, países nórdicos, lá para a banda do Canadá, lá para cima. Lembra? É um mito australiano, né, professor? Isso, mas também tem na questão nos países nórdicos. É tanto que no filme, quem já viu aquele filme A Proposta com Eu acho que eu já vi, mas não tô... com Sandra, Eu nunca vi, não, Sandra mas... Bullock, que ela é uma empresária, ela tem que casar, ela vai visitar a família do homem. Eu nunca vi, não, mas sobre mitologia nórdica, tem uma série muito boa que é baseada em um livro que chama Deuses Americanos. Fala como a mitologia nórdica foi migrando para Nova América, para os Estados Unidos, essas coisas. Aí essas práticas religiosas, elas estão lá ainda, mas bem pouquinho, né? Porque depois que o cristianismo chegou, aí assumiu a prática monoteísta e não politeísta, porque eles são politeístas. Aí naquele filme A Proposta, com Sandra Bullock, aí tem uma velhinha na mata, ela fica cantando, dançando, aí Sandra Bullock começa a dançar e tal, aí... eu vi. Então, essa é basicamente isso aí, certo? Então, compare os elementos da narrativa que você citou na atividade 1 e elementos apresentados nesse trecho. Então, que eu vou fazer, a gente vai preparar a prova para daqui a 2 semanas. A gente vai fazer a prova bimestral. Não, mas você vai dar todo o assunto que você deu todinho, viu? Dá tempo, viu? Se preocupe não que a gente vai fazer, tá certo. Aí. Professor, dessa vez nesse semestre não vai ser videoprova, não? Vai ser a prova pelo vai DOC? ser prova até a recuperação, que eu estou terminando aqui. Eu tive problema de dor na coluna, de tanto estar sentado. Vixe, Maria. Cortando aí eu passei muito... Pergunta a Gustavo como resolver essas coisas aí. Gustavo de onde sabe esse fácil dele todo sentado. Mas só que ele é... Aí que você erra, Gabriel. Eu estou sentado num banco, eu não tenho coisa para escorar as costas. Eita, aí é pesado. Pior ainda, não? Com certeza.
Eu sou acostumado desde pequeno, cara. É diferente. Aí eu não, sou numa cadeira, aí eu fico assim, aí o dia todinho, aí até a noite. Mas eu tô cortando os livros, já tô finalizando. Aí tô só atrasado. Aí, Só tá olha, enchendo meu saco aqui, ó. Gil é nessa página. Pronto. Só quem tá enchendo meu saco. Certo, tá certo. Isso é cookie, é? Ó quem tá enchendo meu saco. Ai, meu Isso é Deus do cookie, céu, é? que Isso é o cachorro de boinha. ai, ai. Ah, Enchendo meu parece saco. cookie. É não, ele é bem menor que Cookie. Eu tô com saudade de cookie. Quero Oh, juntar mais meu uma pessoa pra ver Deus. cookie. Não fica dando beijo na boca do cachorro, não, né? Não, lógico que não. Pelo amor de Deus, isso. Pelo amor de Deus. Tem umas meninas, meninos que gostam de ficar Eu beijando vi na uma boca de cachorro. coisa que. Eu vi um negócio que eu não sei se é verdade, mas é tipo uma coisa que fica na boca. É muito feio, que é. Disseram que é porque o cachorro fica lambendo sua boca, daí eu não fico, não. Pronto, pelo amor de Deus, viu? Aí vamos lá, histórias famosas de amores impossíveis. A história mais famosa de amor impossível, que nós sabemos, é Romeu e Julieta. Já ouviram falar, né? Da literatura inglesa, não é Sim, isso? sim. Tem até 2 filmes deles com o Gnomes de Isso. Jardim. Que é Então, Gnomeu e Julieta e Gnomeu e Julieta, o mistério de Sherlock Gnomes. isso. Aí nós temos aí, ó, você já deve ter lido em algum livro, ou visto em novelas de televisão, em filmes ou até mesmo em teatro, uma história de amor que termina em tragédia, como o caso de Raquel de Queiroz. Amores Proibidos sempre foram assunto de grandes obras da literatura universal. O narrador do conto, Metonímia, ou A Vingança do Enganado, que você leu, recorre à intertextualidade ao fazer referência a dois casais famosos da literatura, Tristão e Isolda, e Paolo e Francesca. Releu o trecho em que esses personagens foram citados. Lê aí, Gabriel. Como se encontravam, onde e a que horas, não se apurou. Basta que se diga que eles se amaram, de amor proibido, como Tristão e Isolda, como Paolo e Francesca. Ok, aí tem isso aí. Aí, Marcos, lê aí. Conheça um pouco da história de cada um desses casais. Lê Com aí. certeza. Vamos lá. Tristão e Isolda. Tristão e Isolda, com a porção de John William. Walter Aí, House. Walter House. tá, eu vou ler só John William. John William, de 1916. Olha sobre Olhos sobre a tela, tá? Vai tela. lá embaixo. Tristão agora. Tristão e Isolda. O quê? Na terceira linha agora. Tá bom, tá bom. Tristão e Isolda, personagens da mitologia celta, tomam uma poção mágica e se apaixonam. Vivem um amor impossível, porque adultério. Isolda casara com o tio de Tristão. E de final trágico, ele é ferido em batalha por uma flecha envenenada e morre desgostoso, isso, por achar que a amada não iria vê-lo em seu leito de morte. E ela, ao chegar e encontrá-lo, já sem vida, morre de tristeza logo depois. Como novela de cavalaria, a história de Tristão e Isolda foi registrada por volta de 1200. Vixe Ok. Maria. Lê aí, em Tristão e Isolda, essa novela de cavalaria. Essas mitologias assim, celta, romana, grega, são bem antigas. É. Acho que a grega é a mais antiga ou é a egípcia? É Uhum. Isso egípcia, se né? Mais passa antiga, na professor? época medieval, pô. Olha, coloca aí do lado no livro, quem tem o livro, coloca aí literatura, que eu vou tocar nessa questão de novelas de cavalaria em literatura, viu? Lê aí, novelas de cavalaria. Onde é isso, Marco Aurélio? Do lado aí. Ah, certo. Posso ler? Sim. Novela de cavalaria é uma narrativa literária em capítulos que conta os grandes feitos de um herói e de seus cavaleiros, entremeados de célebres histórias de amor. Ok, aí isso é uma novela de cavalaria que vocês já viram lá no humanismo, viu? O humanismo toca nessa questão.
Ok. Aí, vamos aqui. Gabriel, lê aqui embaixo. Paolo e Francesca. Paolo e Francesca da Rimini, de Dante Gabriel Rossetti, 1867. Aquarela, guache e goma arábica sobre papel. 43,7 centímetros por 36,1 centímetros. Paolo e Francesca, personagens da Divina Comédia do escritor italiano Dante Alighieri, 1265 a 1321. São mortos pelo marido dela, Giovanni, que é irmão de Paolo. Giovanni surpreenderam-os beijando-se enquanto liam um romance. Ok, então nós temos aqui. O que é que você acha dessas duas histórias? É pessoal? Já conheci É alguma muito interessante, né, professor? Como a mesma história da mitologia muda tanto. É verdade. É porque são releituras, né? Releituras são isso. São textos bem antigos. Aí, Por exemplo, no primeiro dizia que ele morreu numa flecha envenenada e que ela se apaixonara pelo tio dele, ia se casar com o tio dele. Nesse ela se casa com o irmão e ele que mata os dois. aí tem esse também, tem Édipo e Jocasta, certo? Da mitologia também. Tem, como eu já Esse outro falei, também é da mitologia celta ou de outra mitologia? Édipo e Jocasta da grega. Aí que a história, eu não vou falar agora porque senão vai demorar muito, mas a história basicamente é assim. O rapaz, ele se apaixona, ele é tirado da família logo cedo quando bebê, aí se solta uma maldição, ou sei lá, não sei quem solta uma maldição. Aí Eu vou procurar depois pra ver. aí acontece que ele, quando ele já vira rapaz, aí quando volta, ele vai se apaixonar pela mãe, aí termina ele se matando porque ele fez sexo com a mãe, essas coisas assim. Aí essas coisas assim. Jocasta. Aí já conheci alguma delas, a gente vê também a Romeu e Julieta, né? Como já falou, né? Que outras histórias de amor impossível você conhece? Aqui no Brasil também nós temos, viu? Um Romeu e Julieta no estilo brasileiro. Deixa eu lembrar como é o nome do romance, meu Deus do céu. Deixa eu ver o nome do romance. Não tô com o livro aqui não. Mas deixa eu ver qual é o nome do livro. Depois eu digo na próxima aula, mas eu vou lembrar só o nome do livro, mas eu sei onde é que tá e eu já vou pesquisar. Aí, professor, diga aí o nome aqui no Brasil, do conto da mitologia grega que o senhor falou para pesquisar aqui depois. Édipo e Jocasta. Édipo e Jocasta. Marcolildo? Oi. Tá aí ainda. E agora? Aí vai ser período composto. Eu vou só mudar o computador aqui, senão o menino está dizendo que não está escutando direito nada. Porque eu tô falando e tá aparecendo os dois. Aí, deixa eu ver aqui uma coisa. Vou botar aqui desse lado. Aí eu falo melhor. Pronto, aqui eu acho que melhorou. Com certeza. É porque... Aí vamos lá, certo? Período composto. Aí nós temos aqui o que eu falei para vocês sobre período composto. Período composto é quando tem mais de um verbo na mesma oração, certo? Aí mais de um verbo na mesma oração. Deixa eu só ajeitar aqui que eu vou melhorar. Marcos, vai lendo aí, além da metonímia, até o exemplo lá, número 1, viu? Lê aí para mim, por favor. Período composto. Além do emprego da metonímia, da ironia e do polissíndeto, há outros recursos que determinam o estilo de um autor. Como foi estudado na unidade anterior, um desses recursos diz respeito à maneira como se organizam as frases e os períodos em um texto. A partir da gramática, que se destaca
esse estudo é a sim... É sintaxe, Marconildo? Eita, ele tá me escutando. Então vamos aqui. Marconildo, Oi. é sintaxe o nome dessa... É Tá, sintaxe ok. ou sintaxe, mas aí é sintaxe, viu? Que aborda o modo como as palavras são combinadas e se relacionam em orações e ou frases. Observe a seguir a análise de um exemplo de coesão em período do texto de Raquel de Queiroz. Procure perceber a relação de sentido que a conjunção estabelece entre as duas orações. Aí tem a primeira oração e a segunda oração. Diga o pecado. Essa é a primeira oração. Oração coordenada assindética. Mas não diga o pecador. Essa é a segunda oração. Oração coordenada sindética adversativa. Aí tem esse mas aí, ele é uma coesão representada por uma conjunção coordenativa adversativa. Ok. Aí nós temos. Sim, continue. Dá pra virar... Falta aí ainda. Certo. A segunda oração contraria a primeira. Isto é, expressa uma ideia de oposição em relação à primeira. Já dá para virar professor, Marco. Com certeza, viu? Você seria um excelente professor. Você tem a postura muito boa para professor, para advogado, viu? Obrigado. Pense em ser advogado, ganha mais dinheiro. Viu? Professor tá difícil hoje em dia, né, professor? Professor está em dia. Enquanto você luta com 30 pessoas todo dia numa sala de aula, aí você ganha 4 mil reais, 3 mil no estado, quando passa no concurso. No advogado, você ganha uns 8 mil a 10 mil por mês, viu? Maria. Meu filho. Nossa. Pegando aí Advogado ganha bem, mano. ganha bem. Se tu for advogado por um bom tempo, dá pra Você tu virar chega... juiz. E aí parece que ganha o juiz ganha quê? 15 30 mil. mil, 30. 30 mil é federal, não? Juiz federal? Juiz federal, não é juiz qualquer, não. É que tem que ser federal, sim. Sim, aí começa com o juiz normal, aí depois vira o federal. Normal ganha uns 15 mil, né? Oxi, tu é doido? Pra já é muito, já 15 mil. Aí o federal ainda tem o auxílio gravata, auxílio filho, auxílio casa, auxílio carro. Bom demais, mano. Certo. Aí vamos lá. Aí nós temos aqui duas orações, certo? Uma oração coordenada assindética e outra oração coordenada sindética. Tem dois verbos, né? O verbo dizer e o verbo dizer também, né? No caso negativo. Aí nós temos aí duas orações que eu já falei. Tem dois verbos, são duas orações. Duas orações independentes são orações coordenadas adversativas, que eu já falei nas aulas passadas. Aí, ó, isso dá ideia de coesão, quando a pessoa pega e vê a questão do uso da conjunção. Aí nós temos aqui, ó, leia um comentário feito pela personagem Mafalda. Depois responda as questões do seu caderno. Gustavo, lê aí para mim. Gabriel, lê aí para mim. Gustavo ficou dormindo. Tirei de Mafalda. Sim. O mundo. Se a gente quisesse colocar lá à venda, seria bem difícil fazer um comercial convincente. Pois é. Aí nós temos aí, pela fala da garota, ela considera o mundo algo fácil de se vender. De que modo é possível confirmar isso Algo visualmente? difícil de se vender, não? Mas ela não considera o mundo algo fácil de se vender. De que modo é possível confirmar isso visualmente? Quando ela diz que é difícil, seria difícil fazer um comercial convincente. Mas eu quero saber visualmente. Se não tivesse essas palavras, como é que eu poderia identificar? A cara que ela tá fazendo. Justamente, a expressão facial, viu? A expressão facial. Letra A. Vamos lá, para a letra B.
Qual é o provável motivo de Mafalda dizer que um comercial para vender o mundo precisa ser convincente? Porque para vender as coisas, precisa ter um comercial convincente. É como diz o ditado que a propaganda é a alma do negócio. Isso, aí que no caso ela deveria, a propaganda deveria fazer deveria fazer levantar assim, valorizar, né? Valorizar É, o que está sendo vendido, né? Muito bem, é isso mesmo, eu Gabriel. acho que seria difícil, principalmente porque se a gente fosse vender o mundo, qual seria o público-alvo? Ninguém. É mais difícil fazer uma propaganda sem saber o público-alvo. O que é convincente, Mas vai que tem Marcos? um alienígena aí com 3 planetas para trocar pela Terra. Imagina. Lê aí, Marcos, convincente aí do lado, na página 114 aí. Tá bom. Que convence alguém. Ok, aí vamos aqui para a próxima questão, número 2. Observe de que modo Mafalda começa nessa frase. Se a gente quisesse colocá-la à venda, se a gente quisesse colocá-la à venda, dá ideia de quê? Que ideia traz aí, certo? Se a gente colocar se dá ideia de quê? Hipótese. Hipótese ou condição, viu? A letra A e a letra C. Isso, possibilidade. Aí você marca aí. Pronto. Aí, pronto. A segunda partícula, a partícula C é uma conjunção. Uma palavra que, ao se conectar com a outra, introduz uma possibilidade, uma condição para as orações seguintes. Observe a análise da frase. Se a gente quisesse colocá-lo à venda, seria bem difícil fazer um comercial convincente. Quais são os verbos? Quisesse, colocá-lo, seria, né? E fazer. Fazer. Então, são três frases. Elas são dependentes. O nome dessas frases é chamado de frases de oração subordinada, certo? Aí tem os processos de subordinação. Gabriel, tu tá com o livro aí? Não, professor. Certo. Mas você tem livro, né? Tenho. Certo. Aí nós temos aí processos de subordinação e coesão. Há duas formas de organizar um período composto: por coordenação, que eu já falei, e por subordinação, que eu já falei também. Coordenação são orações soltas, subordinação orações dependentes. Pelo número de verbos, podemos identificar que se trata de um período composto de 3 orações. Na polícia explicou que mataram o homem porque era um marido enganado. É possível analisar as relações entre os termos de cada oração, estabelecendo algumas questões e usando trechos do texto para responder a elas. Explicou que mataram o homem. Essa oração complementa o verbo explicar da oração anterior. Por quê? Porque era um marido enganado. Essa última oração apresenta a causa que levou o personagem a matar o homem. Na organização desse período composto, foram usados elementos de coesão para ligar as ideias, que e porquê, certo? Releia outro trecho da frase, outro trecho do texto, da narrativa. Aconteceu que um belo dia servia a dama ao balcão, quando sobreveio o sargento. Peraí, Kylian. Uhum. Aí, nós temos esse exemplo aí, certo? Note que se organizarmos esse período na ordem direta, fica mais fácil perceber as relações coesivas, certo? Um belo dia aconteceu, primeiro verso, que a dama servia ao balcão, segundo verbo, aliás. Primeiro verbo, segundo verbo. Quando sobreveio o sargento, sobreveio o segundo verbo, certo? Então, a oração principal. O 2, a partir do que ele é uma oração subordinada. E o outro também, a partir do quando, é uma oração subordinada.
faltou eu aqui. Educando a oração subordinada, certo? Aí a oração principal, ela é a primeira oração, ela é aquela que vai gerar as outras orações, certo? A oração, período composto por subordinação, é das orações dependentes que vão vir com conjunções que, se e as subordinadas adverbiais. Aí nós temos as orações subordinadas lá embaixo, certo? Aqui embaixo. As orações subordinadas são divididas em 3 grupos, de acordo com a função sintática que exerce: substantivas, adjetivas e adverbiais, certo? Aí nós temos aqui, deixa eu só falar com a professora, só tem 5 minutos. Tem 5 minutos, viu? Aí nós temos aí o policial chegou à conclusão de que você não teve culpa, certo? Aí nós temos a oração principal, certo? Todos sabíamos que a dona da pensão era boa alma. Aí nós temos a oração subordinada, certo? Nós temos 1 minuto, aí a gente vai encerrar, certo? Na próxima aula eu retomo aqui, tá certo? Com certeza. Próxima aula de quê, professor? Próxima aula aqui, deixa eu ver quem é. É de história. É, de história. Ela tá... não, menino. Uhum. É de história. De história lá no... Não, hoje não tem história, né? Educação física. Educação física. Mudou o horário da semana passada. Foi. Eu, educação física. Aí só um minutinho que eu vou mandar o link, tá bom? Tá Tchau, bom. Tchau. vocês. Até a próxima aula. Tchau. Até.